Fala rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço por gentileza pra você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado, então peço pra você que tá chegando pra deixar o like, pra hypar o vídeo, principalmente comentar pra que você possa fazer parte aqui dos nossos conteúdos, tá bom? Dito isto, vou ler aqui a galera rapidinho, porque eu vou falar aqui de oportunidade de mercado de jogadores que podem estar voltando para o tricolor baiano, enfim, e oportunidade de ouro aí no mercado de transferências, tá? Mas deixa eu abraçar aqui, ó, o Antônio Sampaio, que tá botando boa tarde, Jonas, Deus abençoe, valeu pelas análises. Juba jogando no meio pode ser, mas ele tem dificuldade para controlar a bola com o pé direito ou dar um passe. Bota aqui o Antônio Sampaio. Cara, eu entendo o Antônio, mas o Nestor não dá, né? O Everton Ribeiro já não tá mais dando, o Michel Araújo já não dá, né? Eu testaria o Luciano Juba de 10 ali. Eu testaria. Né? O Adilson Conceição botou aqui, Jonas, boa tarde. Adilson aqui do Paraná. O Fluminense tem um jovem na base chamado Jean Carlos, conheço, cara, que joga como 10, beija a bola e chama ela de meu amor. Ó, acredito que será o próximo camisa 10 da seleção. Vamos olhar com mais carinho pro Jean Carlos, né? Eu vou fazer um vídeo aqui mais pra frente para falar do Jean Carlos, é um bom jogador mesmo. E no Bahia também tem um menino, tá no sub-15, Zanini, joga demais também, tá? Esse Zé Guilherme é bom, hein? Bota ele na lateral e Juba no meio campo. O Zé Guilherme tem que dar mais chances e mais oportunidade para ele. E eu tenho certeza que com a saída aí do Iago Borducci, né? O Zé Guilherme ele vai ter muito mais oportunidades no time do Bahia e merece ter mais oportunidade. O Bahia tem que rejuvenescer o quanto antes esse elenco, porque do jeito que dá, do jeito que tá, não vai dar, né? Os times nordestinos sofrem com a arbitragem, mas o Bahia dá para chegar no G4. Cara, me surpreendeu que mesmo o Bahia estando no mau momento, vamos dizer assim, o Bahia tá ali na quinta colocação. Se o Bahia ele tivesse mais gana, mais vontade, o Bahia estaria ali entre os três. Com certeza entre os três. Né? Enfim, acontece que o Ceni não tem cérebro, bota aqui o Clóvis Carlos. O Robinson Campos, ele botou, o Bahia saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu do Bahia. E vou ler a última aqui, que é do nosso amigo Reginaldo Daltros. Ele botou, há muito tempo, se tivesse coragem e fosse treinador de divisão, Juba estaria ali no meio, tem passe e sabe de jogo. Né? Cara, a grande questão é que se você não quiser, vamos dizer assim, testar o Luciano Juba de 10, você pode, pelo menos, colocar o Luciano Juba aberto pelo lado do campo, porque hoje não tem um jogador que jogue desse jeito. Aliás, tem esse jogador que jogue, mas não tem um jogador que esteja bem. Né? Que no caso seria o Eric Puga, o Sanabria, não tem. Então, assim, o mesmo treinador que fez questão de testar o Luciano Juba jogando na zaga, ele não quer testar o cara um pouco mais à frente. Jogando pelo lado do campo, jogando no meio, sabe? Se você testou ele na zaga, por que não? Você não pode testar ele um pouco mais na frente, o cara que te entrega gols, o cara que te entrega assistência, finalização, ofensividade, né? Essa é a grande questão. Isso me deixa extremamente irritado, tá? Vamos falar aqui de uma situação que é sobre o Luciano Rodrigues. O Luciano Rodrigues, o nome dele está muito citado, muito cogitado para voltar para o futebol brasileiro. O Vasco da Gama aponta aí como uma proposta oficial para tentar trazer o jogador que saiu aí do Bahia, né? Foi uma venda relevante. Assim que ele chegou, ele demorou a engrenar. O Rogério Ceni sempre tratou ele como um jogador que não estava pronto, sempre colocando ele para poder jogar ali errado, né? Como um 9, porque o Bahia precisava de um camisa 9 lá naquele momento. Mas a gente sempre teve a convicção de que o Luciano Juba, o Luciano Rodrigues, né? O Lúcio Rodrigues, eu falei Juba? O Lúcio Rodrigues, ele nunca foi um 9, ele sempre é um jogador que é um segundo atacante, um jogador que vem pelos lados do campo, né? E a partir do momento que ele foi colocado nessa posição, principalmente vindo ali da direita para o meio, ele começou a render um pouco mais, chegou essa proposta, teve propostas também do futebol europeu, né, da Holanda, na época o Feyenoord e também o PSV da Holanda tiveram interesse, ele acabou não indo lá para a Europa, enfim, e parece que não está muito feliz lá e quer voltar, né, quer ter outra oportunidade. E o Vasco surgiu como um clube interessado. A grande questão é que, com todo respeito à instituição Vasco da Gama, hoje jogar no Vasco da Gama é fim de carreira, irmão. É jogador que não tem mais mercado, é jogador que não tem mais para onde ir, é jogador, assim, porque ir pro Vasco hoje, com os problemas financeiros que tem, é um clube que todo ano tá brigando para não cair. A única preocupação que o Vasco tem na temporada inteira é não perder pro Flamengo, né? Porque tem clubes que
Tipo, pô, Vitória e Bahia. O Vitória, quando enfrenta o Bahia, é um campeonato à parte. Né? Briga o ano todo para não cair, mas quando enfrenta o Bahia é um campeonato à parte. Né? E no Rio de Janeiro é a mesma coisa. As equipes que enfrentam o Flamengo têm os jogos contra o Flamengo um campeonato à parte. Só sendo que é a grande questão, que o Luciano Juba está demonstrando cada vez mais saudades, né, do seu tempo aí de Bahia. Ele repostou uma postagem em relação dele jogando aí pelo Bahia, que causou um burburinho de que os torcedores gostariam de tê-lo de volta. A pergunta que eu te faço é a seguinte, o torcedor, gostaria de ter o Luciano Rodrigues de volta? Tendo em vista que, pela direita, o Kiko Oliveira não deve permanecer. Todo mundo sabe a situação do Kiko Oliveira, não é das mais agradáveis, tá falando com um problema aí no tornozelo, mas nós sabemos que não é só isso que está acontecendo internamente, tá? O jogador está afastado, não é por questões físicas, não é por lesão, não é por nada, todo mundo sabe disso, né? Enfim, pela direita ali o Ademir também eu acho que é um fim de ciclo, estão tentando a todo instante colocar o Ademir para ser esse jogador, mas para mim já é fim de ciclo também o Ademir. E o Lúcio eu acho que ele faria um bom ataque ali, tá? Com o Alejo Vélez. Lúcio pela direita, Alejo Vélez mais centralizado, e pela esquerda eu colocaria o Luciano Juba. Ah, dane-se, é o Juba. Você bota o Zé Guilherme na lateral esquerda, por quê? Porque o Pulga não tá jogando nada. Sanabria, eu sempre cobrei aqui a entrada aqui do Sanabria, o Sanabria ele entra e também não faz nada, fisicamente ele é muito instável. Então eu formaria esse ataque e aí vem um grande problema. Quem vai criar para essa galera aí se o Everton Ribeiro não está mais conseguindo? Se o Rodrigo Nestor joga um jogo bem 10 mal, né? 10 ruins, enfim, é complicado. E aí a gente está falando aqui de jogadores pelo lado esquerdo. A gente está até falando de alguma forma improvisar o Luciano Juba. Mas tem um jogador que já declarou que não vai ficar no Flamengo e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Não é mais um jogador caro, é um jogador que o valor de mercado dele caiu muito, mas que chegaria de graça e que também não é um cara velho, fez 30 anos agora em março, tá? Que é o Everton Cebolinha. Você pode falar assim, pô, Jonas, tu tá indicando o Cebolinha em fim de carreira. Não, cara, não é fim de carreira. Ele tem 30 anos, eu considero ele um baita jogador, só que no Flamengo ele não conseguiu performar, e eu vou te explicar o porquê. Na época que o Tite assumiu, o Tite colocou o Cebolinha como titular absoluto. Sendo que a grande questão é que ele teve algumas contusões, e nesse elenco do Flamengo, quando você tem algumas contusões, quando você se contunde, o cara que está esperando ali para poder entrar, ele já entra e ele dá vida para poder permanecer, porque a disputa no elenco ela é muito forte. Então eu acho que valeria. Eu acho que valeria essa contratação. Ah, Jonas, mas, pô, cara, chega de graça, cara. Chega de graça. Um jogador de seleção brasileira que jogou ali na Europa com 30 anos, que tá desmotivado no Flamengo, né? Quase não botei o microfone. Que tá desmotivado ali no Flamengo e chegaria de graça. Então eu acho que valeria arriscar com o Everton. Mas se você acha que não também, tá tranquilo, porque realmente é um jogador que chega embaixo. Né? E como a gente sabe que o Bahia tá sem dinheiro, tá no vermelho, não adianta a gente achar que o Bahia vai fazer contratações estratosféricas, porque não vai. O Bahia vai fazer a contratação de jogadores que estão embaixo. Né? Outra grande questão é que o São Paulo não vai ficar com o Cauli. O Cauli vai voltar aí pro Bahia. O Rogério Ceni não queria a saída do atleta, né? O Rogério Ceni se mostrou bem reticente à saída dele. O Cauli forçou a saída para o São Paulo, essa é a grande questão, e agora o caminho dele é voltar para o Tricolor Baiano. A grande questão é que a imagem dele com a torcida está muito queimada. A gente não sabe até que ponto, a gente sabe que o Rogério Ceni ele é um técnico muito pragmático, um técnico que guarda mágoas, e a saída dele também não deve ter agradado, não agradou o Rogério Ceni e a comissão técnica, porque realmente ele deu uma forçada para ir para o São Paulo, não conseguiu cumprir as metas, ele começou a jogar muito bem, mas depois trocou de treinador o São Paulo e ele acabou caindo no limbo do banco ali de reservas e é muito pouco utilizado, deve voltar para o Bahia. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, duas perguntas que eu te faço hoje. A primeira, Everton Cebolinha formaria um bom trio de ataque? Cebolinha, Alejo Vélez e Lúcio Rodrigues, caso ele consiga voltar, né? Ou não, Everton Cebolinha não, esquece o Lúcio é passado, né? E outra pergunta que eu faço aí para você, se o Cauli merece uma nova oportunidade agora, ele tá voltando do São Paulo. O Rogério Ceni gosta de jogadores que era do São Paulo, pelo menos teve o Nestor, Michel Araújo, ele tá vindo aí do São Paulo, ele tem esse viés aí em prol, né? Porque o Rogério Ceni ama trazer jogadores do Tricolor Paulista. Deixa nos comentários que no próximo vídeo eu vou responder, tá bom? Antes de sair, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Se você tiver uma empresa, se você tiver um produto e quiser patrocinar, entre em contato com a gente, tá bom? Abraço pra você, boa tarde.